Bom dia a todos, meu nome é Eliezer. É com grande satisfação que eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do que foi minha pesquisa, o meu trabalho, que é uma perspectiva sobre cuidados paliativos. A minha orientadora foi a enfermeira Sofia, e os meus objetivos com este trabalho e com essa apresentação de hoje é trazer algumas reflexões acerca dos cuidados paliativos, trazer algumas percepções que eu pude adquirir. Não tenho o propósito de esgotar o tema, mas trazer ele para o debate, trazer ele para a conversa, para que a gente possa ouvir e também conversar sobre esse tema, refletir sobre ele, e então conseguir identificar formas de melhorar o atendimento ao paciente terminal. De todos os conceitos que eu busquei, o que melhor eu acredito que se encaixa e que demonstra o que é os cuidados paliativos é o conceito definido pela Organização Mundial da Saúde, que define como uma abordagem ou um tratamento que busca melhorar a qualidade de vida do paciente e do familiar, diante de uma doença que compromete a continuidade da vida desse. E eles definiram como uma forma de fazer essa abordagem, esse tratamento, um controle impecável, não somente da dor, mas de todos os aspectos que englobam o ser humano. O ser humano, ele não é só biológico, ele é emocional, ele é espiritual, ele é social. E a Organização Mundial da Saúde foi muito feliz na definição, colocando esse aspecto integral do ser humano. Então, através dessa definição, a gente consegue responder algumas perguntas bem importantes. E a primeira dela é: o que são cuidados paliativos? Eu descobri que esse é um tema que não é muito conhecido. E cuidados paliativos, ele é, assim, resumidamente, controle da dor e de sintomas angustiantes. Porque os cuidados paliativos, ele não visa curar a doença que está cometendo aquele paciente. Aquele paciente, ele foi diagnosticado em estado terminal. A doença está avançando naturalmente e não há nada que a medicina possa fazer por aquele paciente. Então, ele vai para cuidados paliativos. Em nosso país, o acesso ele é muito, muito difícil. O paciente que tem o privilégio de ser tratado numa unidade de cuidados paliativos, ele é sem dúvida um privilegiado. Ele é sem dúvida. Porque o nosso país, ainda dentro da ideologia dos cuidados paliativos, ele está engatinhando. Está tendo sim um avanço de 2012 a 2014. Houve um acréscimo de aproximadamente 20, 25 unidades. Mas ainda é bem lento, ainda é bem gradativo, mas a gente está avançando. Alguém vai se perguntar, tá, mas para quem é recomendado os cuidados paliativos? É só para aquele paciente terminal, aquele paciente que está nos últimos instantes de vida? Não. Um paciente, por exemplo, que é diagnosticado com um câncer metastático, onde as metástases elas começam a se espalhar pelo corpo, de um câncer de mama, aquele câncer ele se espalha, vai para o pulmão, e dali vai se espalhando. Ele não precisa esperar o paciente chegar na terminalidade para ir para os cuidados paliativos, ele já pode ser direcionado para os cuidados paliativos, para já ser tratado não só o paciente, mas também a família dele. A minha primeira vivência foi que me levou a buscar esse tema dos cuidados paliativos, onde eu me deparei com um paciente em estado terminal. E algo me chamou a atenção naquele atendimento, que foi a atitude profissional. Eu não vou me deter nos detalhes de como foi a atitude da profissional, mas sem dúvida foi uma abordagem não profissional. Uma abordagem ríspida, uma abordagem dura com relação ao familiar do paciente. Isso me deixou de certa forma chocado, porque eu me coloquei no lugar do familiar, recebendo a notícia de que o seu paciente ele não ia sobreviver por muito tempo. Então isso me levou a refletir acerca da atitude, não só da atitude profissional médica, mas da assistência também de enfermagem.
quando a profissional médica ela aborda a família de uma forma ríspida, os cuidados paliativos ele vem com a ideia contrária, de entender que a família é parte dos cuidados. O cuidado paliativo não é apenas para o paciente, é para a família, porque o paciente está inserido dentro de uma família, que está inserido dentro de uma sociedade, onde tem amigos, conhecidos. Então o paciente ele nunca é sozinho, ele está dentro de um contexto familiar. A minha segunda vivência, também não é necessário identificar o local, mas eu observei um paciente que ele estava bastante lúcido, bastante orientado, ele estava em cuidados paliativos, ele sabia que a doença dele progrediria até o óbito. Eu conversei com ele estava muito desejoso do diálogo, ele me pegou assim, ele quase não me deixava sair mais da volta dele. Quando eu me despedi, ele, volta mais vezes, vem aqui conversar comigo, tu pode vir me perguntar o que tu quiser, eu vou te responder tudo, vem aqui, a gente conversa. E consequentemente ele, não sei por ironia do destino, ele tem a mesma profissão que eu tenho hoje atualmente, então a gente começou a conversar sobre a profissão, alguém falando sobre coisas futuras, estando ali acamado, sabendo que a doença dele progrediria. Eu não achei nem um pouco difícil o dialogar com ele, mas ele me relatou algumas situações em que ele estava se sentindo abandonado, deixado de lado pela equipe, ele estava sentindo muita dor, e essa dor não estava sendo manejada, e como eu disse no início, cuidados paliativos, ele se resume no controle da dor. O que me levou a algumas perguntas: por que esses profissionais estão se afastando desse paciente? Por que esses profissionais não estão se aproximando desse paciente terminal? E aí me surgiu algumas perguntas. Será sobrecarga de trabalho? Será que aqueles profissionais eles não estão com tantos trabalhos, tantos afazeres, que não permite que eles tenham um tempo mais de qualidade com o paciente? Pode ser. Dificuldade de comunicação. Talvez seja difícil para o profissional encarar aquele paciente na terminalidade dele e ter um diálogo de expectativas, de sonhos, de planos. Talvez isso seja algo que impeça. Eu sei que ele vai morrer, eu sei que ele não vai ir adiante, e isso me impede de ter um diálogo. Pode ser que seja essa uma dificuldade. Sentimentos que a morte desperta. Talvez para o profissional isso não está bem definido ainda, o que é a morte, como é que vai ser depois, E isso me gera alguns sentimentos que me trazem um conflito e eu não consigo dialogar com esse paciente. Talvez seja essa uma razão. Quem pode fazer as coisas mudar? Essa realidade de não haver os cuidados paliativos no Brasil, não haver é uma forma muito difícil de dizer, mas de ser tão restrito, é somente a sociedade. Nós é que podemos fazer as coisas mudar. No momento que a gente tomar consciência de que eu também vou morrer. Pode ser que não seja por câncer, mas pode ser uma doença crônico-degenerativa. E como é que vai ser o meu atendimento na hora do momento final? Então eu começar a cobrar, eu entender, conhecer o assunto, qual é a relevância do tema para a sociedade. Eu acredito que total. Saiu uma pesquisa do The Economist, onde foi encontrado que o Brasil é o terceiro país pior no mundo para se morrer. Está mais fácil morrer no Iraque do que nesse país. Então, eu acredito que isso é de total relevância para a sociedade. Eu percebi, então, a percepção foi um distanciamento entre o discurso e a prática. Eu acredito que o discurso ele até exista, mas a prática ainda ela está precisando ser ali polida de alguma forma. E nós podemos sim mudar. Eu gostaria de concluir com a frase que a professora Rita falou em sementes. Eu digo que a semente ela é uma figura muito boa para ser utilizada. Aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes. Trabalhar com cuidados paliativos não é para qualquer um, definitivamente. É um trabalho duro, é um trabalho que, se você não tiver bem definido certas questões da sua vida, você não vai conseguir ajudar o paciente. Se você está com um problema em casa, você não consegue ter um diálogo, você não consegue ter uma estruturação familiar, quando você for atender o paciente, isso vai se refletir. Então, trabalhar com cuidados paliativos é plantar uma semente que muitas vezes é com choro, é com lágrimas, mas com certeza aqueles que trabalham vão trazer os seus feixes com sorrisos, com júbilos e com cantos de alegria.